eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou dizer, irmãos, que esse PowerPoint, ele deve ser muito valorizado, viu, irmãos? Muito. Porque 3 e pouquinho da manhã, pastor Vanderlei, eu tinha acabado de fazer esse PowerPoint. O último slide, eu fui clicar, eu não tinha salvo. E eu acabei apagando tudo. Eu falei, eu não acredito. Comecei tudo novamente, mas eu não vou ficar estressado não, vou fazer tudo novamente. Ô irmãos, quando eu estava na metade, acabou a bateria do notebook, e eu corri, quase que acordei todo mundo, e corri daqui, corri de lá, porque tem alguns segundos, né, você consegue recuperar, mas esses segundos não deu, irmão. Conclusão, perdi tudo novamente. Falei, mas eu vou fazer, né, sou teimoso. Aí, irmão, comecei tudo novamente, mas consegui. Quando fui salvar, falei, agora está salvo, mandei para o meu e-mail. Quando eu mandei para o meu e-mail, o que foi? Nada. Falei, não acredito, onde eu salvei esse negócio? Eu falei, mas salvar eu salvei. Procurei e achei, graças a Deus. Então é muito precioso esse PowerPoint. Mas o que acontece? Deus coloca um desejo no teu coração, e para que você possa realmente conquistar isso, ou fazer algo para Deus, nós temos que obter esse conhecimento. Então, Provérbios 22:6, abra sua Bíblia aí, Provérbios 22:6, quem achou, se coloque sobre os pés. Está escrito assim, irmão: instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Repetindo, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por essa palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu sei, Deus, que o Senhor tem um grande propósito nessa manhã conosco. Então traga a revelação dessa palavra para as nossas vidas, é o que eu te peço no nome de Jesus. Cumprimento o irmão, diga para ele uma boa palavra, tome os assentos. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com um tema: conhecimento que não envelhece, mas renova. Conhecimento que não envelhece, mas se renova. Salomão, irmãos, foi quem escreveu este livro, e ele ficou muito reconhecido por sua riqueza. Muitas pessoas reconhecem, quando fala de riqueza, já lembra de Salomão. Mas eu acredito que a maior riqueza dele, ou a principal, foi a sua sabedoria. Sabe, ele aqui deixa um conselho para os homens que querem ser prósperos, para que viva bem em retidão. Eu estava conversando com alguém essa semana, e ele me fez uma pergunta. E eu também estava lá no curso que eu estou fazendo, e um irmão que senta do meu lado perguntou assim: pastor que estava dando aula lá, ele estava falando a respeito do comportamento do ímpio, do comportamento da pessoa que não é crente. E ele estava falando a maneira que somos criticados ou vistos por essas pessoas. E o irmão estava do meu lado e disse assim: pastor, como é que será que esses ímpios veem nós quando estamos falando? Eu falei, da mesma forma. Por quê? Porque isso, irmão, faz parte do conhecimento. O conhecimento que a pessoa tem. Esse conhecimento me leva a ter um determinado entendimento a respeito daquele assunto. Algumas pessoas criticam demais. Estava até falando com essa pessoa, e estava falando a respeito do marido dela. E a pessoa critica muito, principalmente a pessoa que não é evangélica,
Ele critica muito. Ah, mas o meu marido é assim, ou minha mulher é assim, ou meu filho é assim, ele falou isso, ele fala mal da igreja, ele fala mal do pastor, ele fala mal disso. Mas preste atenção, esse é o conhecimento que a pessoa tem, faz parte do entendimento dele. Então o apóstolo Paulo diz para nós nos alegrarmos e agradecermos a Deus pelo entendimento que nós tivemos, porque outrora nós fazíamos as mesmas coisas, nosso comportamento era o mesmo, nós falávamos as mesmas coisas, criticávamos também. Então hoje, se nós não fazemos mais isso, não é porque nós somos melhores, mas porque hoje nós obtivemos um conhecimento ao ponto de mudar o nosso entendimento. Amém, meus irmãos? Então, eu quero deixar essa proposição para você nessa manhã. O conhecimento da palavra de Deus não se envelhece, mas se renova a cada dia. Se tem algo, irmão, que nunca vai envelhecer, que nunca vai passar, é o conhecimento que você tem da palavra de Deus. Isso não. A Bíblia diz: passarás os céus e a terra, mas a sua palavra, ela não passa. Então, irmãos, nós lutamos muito, nós queremos que a pessoa mude o seu caráter, mude as suas atitudes, mude o seu comportamento, mas a questão é, como que nós queremos? Simplesmente com algumas histórias, simplesmente falando algo, ou ensinando a palavra de Deus? O conhecimento da palavra de Deus, ele nunca vai envelhecer. Então, se nós queremos que a pessoa realmente ela tenha uma transformação de vida, a primeira coisa que eu tenho que ensinar é a palavra de Deus. Nós observamos que alguns grupos, algumas células nossas são fracas, são pessoas inconstantes. Mas por que essa inconstância? Devido à falta do conhecimento. Porque a pessoa que conhece a palavra de Deus, esse conhecimento ele não envelhece. Outro dia alguém estava falando: mas fulano, pastor, está tanto tempo na igreja e vai continuar mais. Mas o comportamento não muda e não vai mudar, porque faz parte do conhecimento. Tem pessoas, irmãos, que não atentam. Tem pessoas que estão na igreja, mas não atentam em buscar o conhecimento de Deus. Então, vai ser um menino espiritual para sempre. Por quê? Porque não busca esse conhecimento. Então, qual é o melhor caminho para o conhecimento? Salomão, irmãos, com toda a sua sabedoria, ele concluiu que na busca do conhecimento, o melhor para o homem é atentar para alguns princípios. E eu quero falar eles nessa manhã. O primeiro, irmãos, que nós devemos atentar, é o que mais se fala, é na capacitação do ser humano. Ou seja, capacitar o ser humano. Como é que nós podemos capacitar o ser humano a ter certas habilidades, a viver uma vida melhor, a ter um certo comportamento? Irmãos, nós observamos que todos buscam estar ou se preparando para um futuro, e há uma preocupação muito grande nisso. Todo mundo quer buscar algo, todo mundo quer buscar um crescimento, e nós observamos que existe uma certa preocupação nisso. Agora, como é que nós podemos capacitar esse ser humano? Como é que nós podemos capacitar essa pessoa? Como é que eu posso ajudar esta pessoa a crescer, a desenvolver, a colocar em prática as suas habilidades? Através do conhecimento, irmão. Salomão diz assim, em Eclesiastes 1:13: e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Está afadonha a ocupação Deus deu aos filhos do homem, para nela os exercitar. Ou seja, o que ele quis dizer aqui em Eclesiastes 1:13? Ele disse: apliquei, ou seja, dediquei o meu coração. Ele está dizendo, apliquei, eu dediquei o meu coração. Por quê? Coração fala de quê? Fala de alma. Coração fala de mente. Coração fala de conhecimento. Coração fala de razão, de reflexão. Coração fala de memória. Coração fala de vontade.
E ele está dizendo: eu coloquei o meu coração, ou seja, coloquei a minha vontade, a minha memória, a minha reflexão, a minha razão, o meu conhecimento, a minha mente, a minha alma. Ele está dizendo: eu dediquei isso, eu apliquei a isso. Irmãos, para nós adquirirmos o conhecimento, não é simplesmente ouvir, não é simplesmente você vir aqui no culto e observar o pastor pregar. Mas o que Salomão está dizendo aqui para nós é que ele aplicou o seu coração, ou seja, ele dedicou. É buscar isso, é algo que eu busco com a alma, o desejo de crescer, o desejo de aprender, o desejo de mudar. E o coração mostra, irmãos, isso. Ou seja, o nosso coração é um lugar de desejo. Então, se nós não aplicarmos o nosso coração em buscar o conhecimento, irmão, é que nem um aluno numa sala de aula. Ele fica ali 2 horas, 3 horas, 4 horas numa sala de aula e não aprende nada. O professor parece que ele está falando para um monte de pessoas invisíveis, ou para ele tem alguém invisível, não está falando nada. O camarada está ali na frente falando, e o cara está viajando, ou está no celular. Quer dizer, ele não aplica o coração naquilo. Vai aprender, vai adquirir algum conhecimento. Hoje nós observamos que muitas pessoas hoje chegam à 7ª série, não sei se é mais assim, é assim que fala ainda, não. A 6ª série, 7ª série, é assim ainda, não? É? Irmãos, não sabe ler. Camarada ruim de ler. A caligrafia é uma coisa horrível. Gente de Deus, é difícil você encontrar pessoas hoje que escrevem bem, ou seja, tem uma caligrafia boa. Mas por quê? Porque não houve essa dedicação. O conhecimento, irmão, não se adquire. Tem pessoas que vêm na igreja, mas ele só está aqui de corpo presente. Se você não dedicar o teu coração, a tua alma, a tua mente, se você, não voltar às suas emoções, o seu desejo, para adquirir esse negócio, que chama conhecimento, você vai continuar. Você pode ver que tem pessoas que não mudam, e não vai mudar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós falamos de capacitar o ser humano, se só capacita alguém através do conhecimento. A pessoa só vai ser capacitada através do conhecimento. Se a pessoa não obtiver um conhecimento, não obter um conhecimento, ele não vai a lugar algum. Ele vai permanecer. Então, queridos, preste bem atenção, tem que haver essa dedicação. Você tem que dedicar o seu coração para aquilo. Você tem que dedicar, a sua mente. Você tem que aprender a refletir naquilo que você está fazendo. Então o que Salomão está dizendo aqui para nós é algo muito grande. Dá para parar aqui nesse versículo, que ele diz: eu apliquei o meu coração a esquadrinhar. Ou seja, ele está dizendo: eu estou colocando o meu coração, as minhas emoções, as minhas paixões, porque coração também é lugar de coragem. O coração também é um lugar de coragem. Ele está dizendo: estou colocando tudo isso para que eu possa crescer, para que eu possa avançar, para que eu possa ir adiante. Então, irmãos, ninguém vai ter um crescimento, o seu futuro. Pastor, mas eu estou aqui na igreja e até hoje eu não sou um líder, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar. Até hoje, pastor, eu não desenvolvi nada na igreja. Mas, irmãos, preste atenção, você só vai desenvolver no momento que você colocar o seu coração nesse negócio. Por quê? Porque capacitação fala de conhecimento. E se você não se dedicar, não é questão de irmão, é questão de você. É você, querido.
É você que tem que obter esse conhecimento, esse entendimento. Você tem que colocar o seu coração nesse negócio. Você acha que as pessoas não gostam de você, você acha que as pessoas são contra você, mas presta atenção aonde está o teu coração. Tem gente que fala com a boca cheia: não vou no culto. Olha o conhecimento dessa pessoa, olha só o crescimento dessa pessoa. Uma pessoa que nós só temos um culto na semana, uma pessoa que falta um culto, ainda diz de boca cheia: eu não vou no culto. Que conhecimento essa pessoa. Amanhã, irmãos, como é que vai ser? Como é que você pode ajudar uma pessoa como essa? Não vai, irmãos, ele vai continuar capengando, vai continuar vivendo. Por quê? Porque, na verdade, o seu coração não está ali. O salmista Davi, ele disse assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só, a alegria de Davi era só em dizer: olha, domingo tem culto. Fiquei muito feliz, estava conversando com um líder nosso, ele está fazendo a casa de paz, e olha que não é perto, né? Não é perto. E ele estava dizendo assim que, a anfitriã disse assim que acorda 4:30 da manhã, para arrumar todas as coisas dela, para deixar tudo prontinho, porque ela não perde o culto da manhã. Inclusive está aqui, só não vou dizer o nome do santo para não ficar com vergonha. Mas o que acontece? Puxa, quando ele me falou isso, eu falei: meu Deus do céu, essa pessoa realmente, ela vai ser capacitada por Deus. Ela está mostrando o conhecimento. Por quê? Porque o coração da pessoa está ali, irmãos. Tem pessoas que se esforçam para estar aqui. Tem pessoa que se esforça para vir à casa de Deus. O que Salomão está dizendo é isso. Agora, esse conhecimento que essa pessoa está adquirindo, irmão, não envelhece. Seus cabelos vão ficar brancos, as rugas podem chegar, mas ninguém rouba do teu coração esse conhecimento. Então isso é gracioso, ninguém pode tirar de você. Então, queridos, ele diz que esquadrinha o coração. Esquadrinhar, irmãos, é procurar com cuidado. Olha só a riqueza que Salomão está falando aqui para nós. É só colocar o meu coração nesse negócio? Não, ele diz esquadrinhar, ou seja, procurar com cuidado, consultar, sabe, buscar a Deus por meio da oração, por meio, sabe, da adoração. Tem pessoas que o louvor está ali e ele está lá, sabe, mas ele não esquadrinha. Às vezes ele está triste, o louvor acaba, ele continua triste. Ele está viajando, sabe, acaba o louvor, ele continua viajando. Por quê? Porque ele não esquadrinha, ele não procura a divindade, ele não procura a Deus naquele momento, dizendo assim: eu quero, Senhor, eu preciso alegrar meu coração nessa manhã, eu preciso receber mais de Ti. Sabe, o ministro fala: levanta a mão, e ele levanta, mas com indisposição. O ministro fala assim: dá um abraço no teu irmão, porque tudo isso são a maneira que Deus vai agindo para tentar mexer com as suas emoções e até mesmo você abrir o seu coração. Porque se você não dedicar o seu coração naquele momento, se você continuar como essa estátua que você fica, o que vai acontecer? Você não vai adquirir nada, e o tempo vai passar. Então, queridos, o Salomão diz assim: eu dediquei o meu coração, eu coloquei meu coração nesse negócio, esquadrinhei. Não é só colocar. Diga para o teu irmão: não é só colocar o coração, é esquadrinhar, irmãos. Sabe, é procurar, sabe, procurar com cuidado. Eu preciso, eu quero Deus. Eu não quero, sabe, irmãos, eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero poder sentir esse Deus na minha vida. Então, Salomão está dizendo isso, irmão. Ele disse: se informa com sabedoria, ou seja, procurar, selecionar, descobrir, fazer com sabedoria, com habilidade. Irmãos, tem pessoas que a pessoa diz assim: puxa vida, fulano está na igreja, mas continua o mesmo ignorante de sempre, porque não esquadrinha o coração, irmão. A pessoa toma atitude, fala coisas,
E o comportamento dele é o mesmo, sabe? Quando você pensa que a pessoa está melhorando, daqui um pouco ele mostra. Mas o que é isso, irmão? Falta de esquadrinhar o coração. Alguém outro dia disse assim, mas puxa pastor, mais do que o senhor ministra a respeito disso. Mas a questão não é ministrar, irmãos, eu vou ministrar anos e anos a mesma coisa, porque não tem ninguém mais repetitivo do que eu aqui. Eu vou repetir várias vezes e você vai continuar sendo da mesma maneira. Por quê, querido? Porque enquanto você não colocar o teu coração nisso, esquadrinhar o teu coração, buscar isso para a sua vida, você não vai mudar. Sabe, você não vai buscar essa informação com sabedoria. Você não vai buscar isso. Quer dizer, você parcialmente vê uma mudança, mas daqui um pouco você vê que você volta para trás. Ou seja, o comportamento é o mesmo de outrora. Por que isso, irmão? Porque quando nós buscamos algo com sabedoria, buscar algo com sabedoria, irmãos, é você procurar fazer algo com habilidade, sabe? Saber agir no momento difícil. Ou você acha que eu, pastor Vanderlei, temos sangue de barata? Não. O pastor Vanderlei estava vivendo uma situação e eu admirei muito o comportamento dele, sabe? Admirei muito o comportamento dele. Eu falei, realmente, esse camarada está agindo com coração de pastor. Mas por que o pastor Vanderlei conseguiu agir naquele momento com esse coração? Porque ele esquadrinha. Porque se nós não tivermos esse conhecimento, irmão, se ele não tivesse esse conhecimento, irmão, se o conhecimento de Deus fosse algo que envelhecesse, irmão, ele não agiria dessa maneira, não. Você sabe, irmãos, quando você fala assim, pastor, mas a carne é fraca, por isso que eu fiz isso. Não, não é que a carne é fraca, é que você nunca obteve o verdadeiro conhecimento. Ouvir, olha só, Jó foi bem claro. Jó foi um homem que teve uma experiência muito forte com Deus. E lá no capítulo 42 ele diz assim: eu conhecia a Deus somente de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus com os meus próprios olhos. Irmãos, buscar Deus com sabedoria é saber agir no momento da guerra, no momento que você é afrontado, no momento que o camarada tira você do sério, você mostrar que você tem conhecimento da palavra de Deus, você mostrar que você poderia agir com ignorância, você poderia ser mal criado, você poderia até xingar a pessoa, mas o conhecimento que eu obtenho da palavra de Deus é muito grande e eu não vou fazer. Agora tem pessoas que têm deixado de envelhecer, têm envelhecido, ele ouve, mas envelhece o que ele ouve. Ele é ministrado, mas envelhece o que ele é ministrado. Envelhece. Você fala 200 vezes a mesma coisa, 200 vezes vai envelhecer. Mas quando nós esquadrinhamos no nosso coração, quando nós colocamos, sabe, dentro de nós isso, e diz, não, Deus, eu vou viver isso. Aí, irmãos, você vai ver a mudança. Sabe por quê? Porque a sabedoria, buscar essa sabedoria, é algo que nos leva a nós sermos prudentes, temos ética. Tem pessoa que não tem ética alguma, né? Mas tudo isso faz parte. E ele disse, irmãos, que para quê? Ele diz, como é que eu vou fazer isso? Olha só, irmão, ele diz assim, eu quero observar todos os feitos debaixo desse céu. Eu vou observar. Agora Deus deixou isso para nós. Deus mandou que nós observássemos. Eu vou aprender com Deus, com todos os feitos que é feito aqui debaixo desses céus. Só que esse trabalho de Salomão, Deus, ele atribuiu a nós. Mas por que ele atribuiu a nós? Se esse trabalho é desagradável, nós temos que observar tantas coisas erradas. Quantas coisas você ouve e diz assim, isso não está certo, eu discordo, está errado, não deve fazer assim. Mas por que tudo isso acontece justamente diante dos teus olhos?
Por que que isso acontece justamente debaixo do teu nariz? Às vezes você chega a dizer assim: eu não mereço ouvir isso, eu não mereço passar por isso, eu não mereço viver isso. Por que será que essas coisas acontecem conosco? É o que Salomão está dizendo aqui. Sabe, é aí que eu vou mostrar que eu vou agir com esse conhecimento. Mas Deus faz isso, sabe para quê, irmãos? Para atribuir em nós a humildade, para mostrar que nós não somos nada, que tudo depende dele. Então todo conhecimento, toda sabedoria vem de Deus. Amém, meus irmãos? Então, se você quer ter um crescimento, se você, na verdade, se nós queremos capacitar alguém, como é que nós podemos fazer isso? Através da palavra de Deus, através do ensino da palavra de Deus, através de trazer o conhecimento de Deus para a vida dele. Sabe por quê? Porque temer a Deus, irmãos, é a chave para a vida de comunhão com Ele. A pessoa que tem um temor de Deus, essa é a chave para uma vida de comunhão. Nós observamos que o temor, ele nos leva a nós desviarmos do mal. O temor, através, sabe, do conhecimento da palavra de Deus, se torna algo valioso. Se algumas coisas eu tenho feito que não deveria fazer, é porque eu não temo a Deus, é porque eu não tenho temor nenhum por Deus. A pessoa fala mal do outro, critica o outro, mete o pau no outro, mas isso está mostrando que eu não tenho temor, porque o temor de Deus, ele me leva a uma comunhão com Deus. E o temor também, irmãos, ele acaba trazendo uma instrução valiosa. As pessoas que estão nos assistindo, elas vão olhar para nós e dizer assim: puxa, esse é um camarada que tem conhecimento, essa é uma pessoa que tem entendimento. Então, querido, nós vemos que nos exemplos da palavra de Deus, na Bíblia, que muitas pessoas, ou muitos homens de Deus, eles provam desse conhecimento da palavra do Senhor, e mostra que isso é muito mais que uma cultura, muito mais que uma sabedoria. Ou seja, traz para eles o sucesso. Isso traz a sabedoria junto com o sucesso deles. Mas isso é muito pouco, porque o evangelho, aquele evangelho que nós conhecemos, além do sucesso e da sabedoria, ele nos traz paz e descanso para nós alcançarmos algo melhor. Quando você vê uma pessoa agitada, preocupada, a pessoa que não tem descanso, é porque ela não tem conhecimento. Falta-lhe conhecimento. E eu volto a te dizer, o conhecimento da palavra de Deus não se envelhece, irmãos. Aquilo que eu aprendi há 30 anos atrás, quando aceitei Jesus, continua do mesmo jeito, e Deus continua do mesmo jeito. A Bíblia diz que Ele é imutável. Deus não muda. Você muda conforme a situação, mas Deus não muda. Então, queridos, preste atenção. Além de toda a sabedoria que essa palavra pode me trazer, aquele que realmente adquire um conhecimento, ele vive em paz. Pergunta para o teu irmão: você está na paz? Então, queridos, esse é o segredo de nós obtermos a vida eterna. Se você perguntar para algumas pessoas: você tem certeza da sua salvação? Ah, se Jesus vir agora, eu tenho. Mas se ele demorar uns 5 minutos, eu não sei. Está errado, irmão. Que conhecimento você tem de Deus? Então, a palavra de Deus, ela nos traz essa segurança. Nos traz essa segurança. Amém, irmãos? Segundo ponto. Em nossa vida, nós temos muitas opções, ou seja, caminhos para seguir. Então, queridos, muitas vezes nós tomamos caminhos que nós nos arrependemos. Tem alguns desses caminhos que nós tomamos que vamos nos arrepender lá na frente. A Bíblia diz lá em Gênesis 2:9: e o Senhor Deus fez brotar na terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, verso 9. Irmãos, o caminho, ele nos fala de uma direção. O caminho nos fala de uma direção. Então todos nós
temos opções de caminhos. Todos nós. Cada um de nós, irmãos, escolhe o seu caminho que quer seguir. Ele escolhe o caminho que quer seguir. A Bíblia deixa bem claro aqui em Gênesis, lá no início, lá no começo. Olha só, como Deus não é um ditador. O que Deus faz? Ele coloca ali, faz todas as árvores boas para comer, com frutos muito bons, e ali ele coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Então, querido, somos nós que escolhemos a direção a seguir. Eu que escolho o caminho por onde eu quero caminhar. E esse caminho está mostrando o tipo de conhecimento que eu tenho. Por quê? Porque se eu tenho conhecimento de Deus, da palavra de Deus, eu tenho que realmente saber o caminho que eu devo seguir. Porque é muito simples. É só eu observar a vontade dEle. É só eu conhecer Ele e agir como Ele tem nos ensinado. Então, querido, o caminho, ele nos fala dessa direção. O caminho nos fala, irmãos, da maneira, do hábito, do curso de vida que eu quero seguir. Então tem umas pessoas que escolheram seguir um caminho difícil. Você já viu? Nós temos filhos que você quer que ele siga o caminho certinho, não, mas ele quer o caminho que não vai levar ele a nada. Aí você começa a ver um filho seu que você cria com tanta dedicação, se esforça para estudar, sabe, faz de tudo. Aí daqui um dia você vê o seu filho cheio de tatuagem, porque acha o máximo, com um piercing, com isso, com aquilo, falando na gíria. Puxa vida, como é que se sente um pai, irmãos? Como é que se sente um pai que se dedica a um filho? Mas é o caminho que ele está seguindo, é o caminho que ele quer seguir. Mas o que o Salomão diz? Salomão disse: olha, instrua a criança o caminho que ele deve seguir, porque ele não vai se envelhecer. Aliás, ele vai envelhecer, mas não vai se esquecer. Eu passei uma certa dificuldade um tempo com o meu filho, e minha esposa muito estressada. Eu só dizia assim para ela: ele foi ensinado o caminho. Em qualquer lugar que o meu filho chegar, ele sabe que não foi isso que ele aprendeu. Então preste bem atenção. Você pode tomar o caminho errado, mas aquilo que você aprendeu aqui, filhinho, aquilo que você aprendeu aqui, meu irmão, vai com você. E aonde você estiver, se você estiver errado, você sabe que você está errado, você sabe que Deus não está te aprovando nesse negócio. Mas foi você que decidiu seguir, foi de você que decidiu caminhar por Ele. Então, querido, a direção vai mostrar da maneira. Irmãos, é muito fácil. Nós observamos quando um filho nosso, vamos falar aqui de pai para filho, fica mais fácil. Um filho nosso começa a mudar a maneira de falar, maneira de agir, sabe? Aí você começa a dizer: puxa vida, que caminho é esse que o meu filho está seguindo? Então presta atenção, pai. Não quero dar aqui nenhuma aula de educação como criar filho, mas já aproveitando, quando você vê um comportamento diferente, uma maneira diferente do seu filho, tem que chamar atenção. Ei, calma aí, foi isso que eu te ensinei? Você já viu o seu pai falar dessa maneira? A sua mãe agir dessa maneira? Porque a direção fala disso, irmão, da maneira, do hábito. Ei, calma aí, nós não temos esse hábito aqui em casa. Eu, por exemplo, não gosto muito de apelido. Eu não tenho hábito. Então, tem algumas coisas que eu não gosto. E os meus filhos podem fazer, como você já fez e eu também, mas do portão para fora. Do portão para dentro da minha casa, eu sempre agi com os mesmos hábitos que meu pai e minha mãe, porque senão o couro comia. Hoje não pode bater mais em filho, né? Mas no tempo que os filhos apanhavam, era outros. Hoje nós não batemos nossos filhos, mas a polícia bate, apanha na rua, é espancado. Mas no meu tempo, papai e mamãe colocavam a maneira e os hábitos. E ele dizia: se você pensa que o dia que você fala com os seus amigos, quem já levou esse tipo de bronca? Quem está pensando que eu sou?
Tá precisando, lá na minha terra fala assim, está precisando dos seus parceiros? São seus parceiros não, você me respeite, sou teu pai, sou tua mãe. Ainda vinham com a mão na boca, era ou não é, Gilberto? Irmão, mas nesse tempo, os nossos filhos, eles seguiam as nossas maneiras e os nossos hábitos. Como diz minha mãe, podia não dar para a gente, mas foi ensinado. Por causa do conhecimento. Então, irmãos, o caminho, ele fala dessa direção. Então, papai, mamãe, presta atenção. Quando você vê o filho caminhando de uma outra maneira, com outros comportamentos, já está tomando uma direção. Agora, para onde está indo? Filhinho, você tem que ter conhecimento. Amém, irmãos? Depois que foi para vir, agora preste atenção. Tem pessoas que hoje, minha mãe sempre dizia assim, depois não chora pelo leite derramado. Quando a pessoa começou a tomar a direção, você não cortou as asas. Hoje eu estou falando que da minha mãe. Você não cortou as asas, agora o bichinho voou. E agora para pousar demora, porque depois que voou, solta um passarinho, depois tenta correr atrás para ver se você pega ele. Só se ele não tiver asa. Mas se ele tiver asa, para pegar é difícil. Então, irmãos, nós temos que ter esse conhecimento. Salomão, ele nos ensina isso. E aqui nós vemos que o caminho fala dessa direção, sabe? E essa direção, a maneira, o hábito, está referindo, irmãos, ao curso da nossa vida, para onde nós estamos caminhando. Então, eu me preocupo com alguns cristãos, porque você fica vendo o curso da vida dele, para onde ele está caminhando, aonde ele vai chegar, qual será o futuro desse irmão. A gente vê o sofrimento, sei que não é diferente lá com o pastor Vanderlei, a dificuldade que a gente tem, sabe, tentar ajudar a pessoa, e a pessoa quer tomar um rumo diferente, quer tomar um curso diferente da sua vida. A gente chora, porque não é isso que nós queremos. Mas, na verdade, irmãos, quando Deus colocou as duas árvores, Deus disse para ele, o homem tem um livre-arbítrio. Todos nós somos livres. Diga para o teu irmão aí, você é livre, querido. Diga para ele, você tem um livre-arbítrio. Você tem. Nós pais, se pudesse, tirarmos o livre-arbítrio. Não é? Se eu puder. Minha mãe ia falar a mesma coisa para mim. Mas nós temos. No meu tempo, a peia, a cinta, ela cortava muitas vezes o meu livre-arbítrio, que eu tinha medo de apanhar. Mais ou menos. Mas já intimidava. Então hoje, irmãos, o homem, não adianta, você é livre. E ali, Deus deixa bem claro que em Gênesis que está vai para escolher, você que vai escolher. Da árvore do conhecimento, da árvore da vida. Você escolhe. Ou seja, tinha total liberdade de escolher e de tomar a sua decisão. Então, querido, nós, na verdade, somos assim. A nossa vida, quem toma a direção a seguir, o caminho a seguir, somos nós. Então, você precisa desse conhecimento de Deus. Você precisa ter. Estava brincando, mas falando sério, estava vindo um casalzinho ali, de mão dada. Aí eu falei, olha que bonitinho, né? E vinha vindo os dois conversando. E essa pessoa é muito preciosa, ele também é muito precioso. Deixa eu falar logo o nome do santo. A Cida e o Amaro. Eles vinham vindo ali andando, os dois conversando. E eu estava ali fora e vi os dois de mão dada. Eu falei, como vale a pena esperar? Como vale a pena esperar? Sabe? Por quê? Porque o conhecimento que a Cida obteve da palavra de Deus fez com que ela passasse por tantas situações e saber esperar o momento certo. Então, esse conhecimento que Salomão está falando, irmão, ele não envelhece, que é o conhecimento da palavra de Deus. Se você está vivendo algumas coisas que você não gostaria ou está te entristecendo, é porque você não guardou as palavras, você nunca esquadrinhou. Irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. É impossível de todo domingo Deus não colocar algo no teu coração. Mas a questão é, você tem guardado isso? Você tem esquadrinhado isso? Então, é como eu estou dizendo, você escolhe. Porque só há
duas razões pelas quais Deus criou o homem com livre-arbítrio. Sabia disso? Duas razões porque Deus criou o homem com livre-arbítrio. Porque Deus podia cortar essas asas do homem. Deus poderia ou não poderia? E nós teríamos aqui um grupo de pessoas sensatas, boas, que não pecava, que não fazia nada de errado. Mas essas duas razões nos mostram porque Deus deu esse livre-arbítrio. Primeiro, Deus é grande e nobre. Então Deus jamais iria forçar alguém a escolher Ele e aceitar Ele. Você aceita Jesus e aceita caminhar com Ele se você quiser, querido. Ninguém é obrigado. Você tem um livre-arbítrio para andar com Ele ou não andar com Ele. Segundo, irmão, na verdade Deus nos mostra que Ele jamais Ele poderia obrigar alguém, porque o inimigo iria acusar e dizer como fez diante de Jó. Você sabe por que esse povo te segue? Te segue porque eles são obrigados, para não sofrer, para não perecer. Então Deus não vai nos oprimir. Deus te dá alternativa, porque as pessoas que adoram a Deus, por isso que o próprio Jesus disse, haverá um certo tempo, que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Você tem a liberdade de adorar a Deus. Se você quer levantar as mãos, você levanta. Se quer ficar de pé, você fica. Quer ficar de braços cruzados, você fique. Porque você tem essa liberdade. Agora, as suas atitudes e o seu comportamento vai mostrar o seu conhecimento que você tem dele. Amém, meus irmãos? Então, nós olhamos aqui e vemos que jamais Deus ia deixar que Satanás dissesse para ele que essas pessoas que estão aqui para adorar estão adorando por obrigação. Então não, nós estamos aqui porque somos livres. Amém, queridos? O conhecimento, que nós precisamos adquirir e alcançar, ele vem de uma experiência pessoal, irmãos. Essa palavra é muito forte. Isaías escreveu algo, quando eu li isso aqui há muitos anos atrás, eu me choquei. Ele diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não me entende. Olha só, irmãos, aonde chega a falta de conhecimento do homem para com Deus, a falta de temor. Quer dizer, ele diz: o boi conhece o seu dono, o jumento, quem sabe o que é jumento? Pior que o jumento é teimoso. O jumento conhece a manjedoura, o lugar que ele come. Sabe? Aquele recipiente de madeira que põe a comida. O jumento sabe. Agora você, olha como é forte, irmão. Não quebra as pernas da gente. Você não conhece o teu Deus. Sabe por que você age desse jeito? Deixa o negócio para lá. Que choca. Isaías, ele veio aqui para chocar, para mostrar que o conhecimento que nós temos adquirido e alcançado é menor do que o de um jumento, menor do que um boi, porque ele está dizendo que o boi conhece o dono, o jumento sabe até o lugar que come. Agora você vem para a igreja quando quer. Você está aqui com a cabeça não sei aonde. Não conhece teu dono, né? Então, irmãos, a experiência que nós vivemos, ela traz para nós esse conhecimento. A palavra de Deus é clara, irmãos. A palavra de Deus é muito clara. E ela não fica rodeando, não. Viu, irmão? Ela não rodeia, não. Então, o conhecimento que precisa ser adquirido é uma experiência pessoal, é saber por que você está aqui. Porque o meu Redentor vive, o Senhor tem me abençoado, eu conheço o Senhor, viu? Eu tive experiência com Deus. Por que você vai para a igreja? Eu vou para a igreja porque eu sei quem eu era antes de ser crente, eu sei quem eu era antes de estar na igreja. Eu não estou lá por causa de pastor, não, estou lá por causa de líder, não, estou lá por causa de supervisor, não, ainda que todos eles são pessoas boas. Eu estou lá porque eu conheço o meu dono, eu estou lá porque eu sei onde eu como. Aplauda ele.
É por isso que eu estou. Não é por causa do irmão, não. É porque eu sei quem é o meu dono. É porque eu sei aonde eu como. E eu sei a comida que tem lá. Amém, meus irmãos? E é isso que Isaías está dizendo. Olha só. O boi conhece o seu possuidor. Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor. O jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Conhecer, irmão, nos fala de perceber, de reconhecer, de admitir, de confessar, de estar familiarizado. É isso que ele está dizendo. Então, queridos, e como nós adquirimos isso? O Espírito Santo, irmão, é que nos aconselha o que é o melhor, o que precisa ser guardado em todas as nossas vidas. Pastor Zé Carlos, o que eu preciso guardar? O que eu preciso guardar na minha vida? Irmãos, é muito simples. Nós não vamos conseguir chegar ao 100%. Mas tem coisas na minha vida que o Espírito Santo cobra de mim. E é isso que eu tenho que guardar. Tem coisas que Deus vai falar comigo e é isso que eu tenho que fazer. João 14:26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Então tem coisas que Deus tem batido na sua cachola, entendem? Então essas coisas Deus quer que você guarde. Essas coisas Deus quer que você preserve. Você está entendendo? Porque Ele vai fazer te lembrar. Então nós temos que aprender a guardar esses ensinamentos do Senhor. Terceiro e último ponto. A responsabilidade da escolha tem a influência. Irmãos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo diz assim: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Verso 17: por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Irmãos, a responsabilidade da escolha, ela tem uma influência. É bem repetitivo isso, mas vale a pena repetir mais uma vez. Diga para o teu irmão: todos nós influenciamos e somos influenciados. Olhe para o teu cabelo. Alguém te influenciou, está desse jeito. Ah não, pastor, foi na minha cabeça. Duvido. Ninguém acorda com a cabeça assim: estou me vendo de roxo. Você viu alguém de roxo? Vou cortar o cabelo assim, né? E em algum momento, toda a responsabilidade da nossa escolha tem uma influência. Tem uma influência. Você não é assim porque simplesmente você nasceu assim. Alguém te influenciou. A maneira de você falar é uma influência. A maneira de você se vestir é uma influência. O perfume que você usa tem uma influência. Até a maneira de dirigir tem influência. Eu nunca consegui influenciar direito meus filhos para dirigir. Mas outro dia, pastor Tiago, ele tem uma mania de... Meu pai, sempre quando sai com ele, que ele está no volante, a gente sai reclamando. Um exemplo, imagina só, Igor. Ele vai para o Saladino. Aí ele pega a Avenida do Estado, daqui um pouco ele já entra lá no Parque Erasmo. Aí do Parque Erasmo ele desce, cai na Avenida do Estado, depois ele sobe e pega lá a Itamaraty. Aí eu falo assim: ô Tiago, mas o que você está fazendo? Pai, tem que sair do trânsito. Mas Tiago, não está tanto trânsito. Não, pai, tem que acelerar. Eu não posso. Então ele roda, se era 20 km, Tiago, ele faz 100 km para chegar num lugar. Ele fala: não, tem que sair do trânsito, né? Tem que sair do trânsito. Eu falo: eu entendo, Tiago. Aí eu falei assim: Tiago, mas com quem você aprendeu isso? Ele fala: com meu tio, com meu irmão. Meu irmão é assim, você vai falar com meu irmão, ele fala: não, mano, o importante é não parar de acelerar. Então, irmão, se ele vai ver que vai parar de acelerar, que ele entra na rua aqui. Parou aqui, vira para lá.
Então ele é assim. O negócio dele é não parar de acelerar. Não importa se aqui na linha reta eu vou fazer 10 km, se eu der um monte de volta eu vou fazer 50 km. Eu não parei de acelerar. Então, mas é influência. E até hoje o Tiago é assim. Ele fala assim, pai, aí já são os 4 filhos meus. Ele fala, não dá para andar com o pai. Pai parece uma barata. Oh, meu Deus do céu, pisa, pai. Calma, afinal, vamos chegar lá. Mas não dá, pai. É difícil, meu. Daqui um dia você vai ser multado. Né? Porque tem multa também, né? Para quem anda devagar. Cada rodovia tem uma velocidade. Mas não é tanto assim. Mas não é a minha influência. Então, irmãos, até a maneira de você dirigir tem uma influência. Tem aquele motorista que vive com o pezão na embreagem. Quem é mecânico aqui gosta desse negócio, né? Aquele que vive colado. Pastor Vanderlei gosta também. Outro dia alguém falou assim, Vanderlei está pensando que eu quero comprar um carro. Me cobrou R$400 para pintar o para-choque. Tem um culpa se você anda colado? Ele não está aqui, à noite eu tenho que falar, né? Mas é uma influência. Você já viu, irmão? Tem gente que aprende a dirigir colado. E vai aprender a ficar colado. Então, irmãos, presta atenção que a responsabilidade da escolha tem uma influência. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele diz para Timóteo, olha, eu estou mandando Timóteo, porque Timóteo, ele realmente aprendeu comigo, eu influenciei Timóteo. Então, queridos, nós somos influenciados, a nossa influência vem através dos nossos pais, de professores, sim, mas, sabe, querido, a principal influência, ela é pessoal. Então, o tempo pode passar, o homem pode envelhecer, o mundo pode mudar, mas aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, eles sabem, irmão, quem Ele é e quem é que o fortalece. Então, irmãos, apesar de todas as influências que nós podemos ter, que possam existir nas nossas vidas, saiba de uma coisa, querido, a palavra de Deus, a direção que ela te dá, isso não muda, isso não vai mudar. Então, queridos, eu quero que vocês atentem para isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele mostra isso, Ele mostra que ainda que o tempo de Deus seja diferente do homem, porque o homem é finito, o motivo de nós conhecermos e não sabermos o tempo de Deus, conhecemos Deus, mas não sabemos o tempo de Deus, eu sei que Ele tem algo reservado de bom para mim e para você. Diga, Deus tem o melhor para mim. E isso é importante. Então as nossas escolhas devem ser feitas debaixo do quê? Debaixo do conhecimento da palavra de Deus. Veja o que diz Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito do homem, da junta e das medulas, e ela é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Só para a gente finalizar esse ponto, a palavra de Deus faz o que para nós, igreja? Traz conhecimento e revelação da vontade de Deus. O propósito da palavra de Deus é esse. Por que às vezes parece que o pastor está jogando uma indireta para você? Não é indireta, é direta mesmo. Porque o propósito da palavra de Deus, querido, é esse. É trazer conhecimento e revelação para você. Ou seja, é através dessa espada que nós sabemos qual é o desejo de Deus e o desejo do nosso coração. Por que aqui os Hebreus está dizendo que a palavra de Deus ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes? Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito do homem. E essa palavra, que essa espada que penetra nessa divisão de alma e espírito, essa espada que é a palavra, ela discerne os pensamentos, as intenções do coração. Então, aonde está a palavra, ela consegue separar espírito e alma. A alma fala de coração, de vontade, de paixão, de desejo. E espírito fala
de vontade de Deus. E a palavra, irmão, ela entra no meio e separa. Por quê? Porque a palavra vai mostrar se o que eu estou vivendo hoje é o coração, ou se o que eu estou vivendo hoje é o conhecimento da palavra. Por isso que a palavra ela consegue dividir, porque o poder da palavra é separar. Quando eu estou vivendo segundo as minhas emoções, segundo os meus desejos, segundo as minhas razões, segundo o meu querer, as minhas paixões, ou se hoje eu estou vivendo segundo a revelação da palavra de Deus. É simples. É por isso que essa palavra confronta você. É por isso que essa palavra às vezes deixa você sem graça. Sabe por quê, querido? Porque ela consegue separar a alma, que é coração e vontade, do que é a vontade de Deus. A palavra de Deus mostra o que é espírito e o que é coração, o que é paixão. Ela entra no meio e você vai refletir e vai sentir: eu estou vivendo segundo as minhas paixões, segundo os meus desejos, segundo as minhas vontades, segundo as minhas razões, ou eu estou vivendo segundo a vontade de Deus. É simples. Por isso que aqui está dizendo, ela consegue penetrar e dividir as juntas e medulas. Olha que é algo assim muito, vamos dizer assim, forte. Então, querido, a palavra de Deus, ela tem esse poder. Então hoje é muito simples você ver que tipo de conhecimento você tem vivido. Que tipo de conhecimento? Dá uma olhadinha. O que você tem feito como cristão? Está pendendo mais para o seu coração, ou está pendendo mais para aquilo que Deus te chamou para fazer? Para onde você está pendendo? Está aí. A palavra de Deus faz isso, como fez agora na sua vida. Como ela está te mostrando agora o tipo de conhecimento que você tem. Como está mostrando que o conhecimento que você recebeu de Deus envelheceu tudo. Porque na verdade você não guardou, não esquadrinhou o teu coração. Mas nessa manhã nós vamos orar, para que a partir de hoje você venha aprender a esquadrinhar a palavra de Deus dentro do seu coração e começar a mudar o comportamento da sua vida, e você a passar a viver segundo o conhecimento de Deus. Irmão, quando o cristão vive segundo o conhecimento de Deus, ele não precisa de líder. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Não precisa de líder, porque ele não precisa ficar dizendo: ó, precisa ir para a célula. Tem gente que ainda você chamando não vai na célula. Você dizendo: olha, hoje é célula, não pode faltar. Ele ainda falta. Mas quem, irmão, esquadrinhado pela palavra, sabe que é uma pessoa que tem que viver segundo a vontade de Deus, ele não precisa de líder. O líder não precisa de discipulador. O discipulador não precisa de pastor. Não precisa. Fica um negócio muito leve, porque cada um sabe o seu papel. Por quê? Porque a palavra diz: ó, ô Renatinho, você está vivendo segundo a vontade da carne, do coração, da paixão. Ô Renatinho, você é um cabo espiritual. A palavra fala, irmão. Você pode ver que tem vezes em quando você fala assim: nossa, meu pastor bateu. Imagina, irmão, que eu vou bater, eu sou doido, né? Não tenho nem fôlego para bater num filho, bater em você. Não bati não. É que a palavra de Deus está mostrando o tipo de vida e o tipo de conhecimento que você está vivendo. E aí você se sente ofendido, você se sente triste, você se sente machucado. Mas esse é o seu conhecimento. Porque Deus vai mostrar. Quando o Renato, estamos pendendo para aquilo que é de Deus, estamos pendendo para aquilo que é a nossa vontade. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir dizendo o seguinte para vocês: de todos os conhecimentos que os homens buscam e precisam, o mais importante, digo o mais importante, é o conhecimento da palavra de Deus. Diga para mim, por quê, pastor? Porque esse não envelhece, mas ele se renova a cada dia, irmãos. E o homem, para alcançar a sua melhor, vamos dizer assim, posição de toda a sua existência, que é a vida eterna, ele precisa desse conhecimento. Se coloque sob os pés. E eu quero, junto com você, buscar de Deus, irmãos, diga que tipo de conhecimento Deus trouxe para você hoje.
Como é que está o teu coração agora? Então eu quero orar junto com você. O conhecimento dessa palavra não envelhece. Aquilo que Deus tem nos ensinado vai passar os céus, vai passar a terra, mas não vai mudar. Então eu te convido agora, você, filho de Deus, feche os teus olhos, esqueça tudo que está ao teu redor. O propósito de Deus para que nós possamos adquirir esse conhecimento é que nós sejamos capacitados na nossa vida, que nós possamos ser capacitados agir com habilidade, com sabedoria. O propósito da palavra de Deus é nos trazer esse conhecimento. O conhecimento de fazer com que nós possamos agir, tomar as nossas atitudes, as nossas direções, e não sofrermos lá na frente, não termos dor de cabeça lá na frente. O propósito da palavra de Deus é trazer o conhecimento para nos ensinar e nos mostrar aquilo que tem nos influenciado. Aquilo que tem nos influenciado é algo bom? O que os meus amigos têm dito é algo que condiz com a palavra? Aquilo que eu tenho visto, vivido, feito, está dentro dos princípios de Deus? O propósito da palavra de Deus é trazer esse conhecimento. E esse conhecimento, ele tem que se renovar a cada dia, em nosso coração, em nossas vidas. Peça isso para Ele. Renova, Senhor. Renova em nosso coração. O salmista Davi disse lá no Salmo de número 51: não me lance fora da tua presença, não aparta de mim o teu Espírito Santo, mas cria em mim, Deus, um coração puro, um espírito inabalável. Mas o homem, para reconhecer as suas fraquezas, as suas falhas, as suas deficiências, ele precisa ter conhecimento de Deus. Quem é Deus? Quem é o meu Senhor? Quem é o meu Deus na minha vida? Com os olhos fechados, você está diante dele. Abra teu coração e fale com ele.